Afinal de contas, quantos vieram aqui também para ouvir Deus falar? Diga amém. Amém. E aí nós cantamos assim, né? Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 6. Quero agradecer aqui a Rosa e ao Ailton, tá bom? Obrigado por vocês terem vindo hoje. Deus abençoe vocês. Eu fico muito feliz, meu coração se alegra quando vocês vêm aqui na igreja, na casa do Senhor. As portas estão sempre abertas para receber vocês, tá bom? Volta de novo para adorar a Deus com a gente. Deus abençoe vocês. As crianças, prestem atenção agora aqui, um pouquinho. Quando terminar, vocês conversam mais um pouquinho, né? Vamos meditar na palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 6. Segunda Coríntios 9, versículo 6, a palavra de Deus, ela nos diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Amém? Somente esse versículo aqui. E vem ao meu coração, né, quando eu leio essa palavra sobre ceifa, sobre semente, sobre semeadura. A Bíblia tem muito, né? A Bíblia é recheada de passagens onde ilustra o reino de Deus, a igreja de Deus, as coisas do Senhor, como uma lavoura, um campo. A Bíblia traz muita informação, né? Traz muita ilustração sobre passagens assim, de semente, semeadura. E existe um poder na semente, né? Uma semente, ela é poderosa. E quando eu vejo esses versículos, eu começo a meditar na semeadura. Nós reconhecemos que nós somos semeadores. Estamos semeando nessa terra. Semeando o quê? A semente que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa semente, onde nós semeamos nos corações. Por exemplo, o trabalho infantil que nós fazemos aqui, discipulado ao sábado, vem muita criança, inclusive agora nesse discipulado que teve agora, foi discipulado noturno, teve mais de 30 crianças aqui, né? Então assim, nós estamos semeando o quê? A palavra de Deus no coração deles, porque nós confiamos e temos a certeza de que essa semente um dia vai germinar nesses corações. Essa semente não vai ser lançada fora, principalmente no coração das crianças, que é uma boa terra. Quando você planta uma semente numa boa terra, irmãos, a chance de dar certo é quase 100%. A chance de dar certo. Então é isso que nós fazemos. Estamos discipulando, né, lançando a semente do Evangelho no coração dos pequeninos, no coração das crianças, porque nós reconhecemos o poder que há na semente. E o detalhe também é que nós, quando eu digo nós, somos todos nós, não é só o pastor, a esposa do pastor, ou quem está aqui liderando, não. Todos nós não podemos nos apresentar ao nosso Deus com as mãos vazias. Você não pode se apresentar a Deus com as suas mãos vazias. E esse versículo de segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, vem nos afirmar que o que semeia pouco, vai colher pouco. O que semeia muito, vai colher muito. A intensidade com que este ano nós evangelizamos na praça, que nós pregamos o evangelho na rua, né, foi muito grande, foi muito boa a intensidade com que nós pregamos o evangelho. Ah, pastor, mas nós pregamos o evangelho praticamente que o ano inteiro na praça e tudo, e não teve resultado. Calma, irmãos, é a semente que está sendo lançada. A semente é lançada, mas no tempo certo é que ela vai germinar. É no tempo de Deus. A Bíblia diz, né, que um vai lá e planta, o outro vai e rega, mas quem dá o crescimento é quem?
É Deus que dá o crescimento. E o trabalho que nós estamos fazendo, a Assembleia de Deus Sion, nós estamos fazendo na cidade aqui, é de semear. E semear não é fácil. A Bíblia diz: aquele que anda, que vai andando, chorando, lançando a semente, assim que diz, voltará com alegria, trazendo consigo seus feixes, seus molhos. Então o semear, né, é com lágrimas, é com peso, é o semear. O semeador. A Bíblia diz, Jesus disse uma certa vez, contou uma parábola do semeador. E ele disse: o semeador fez o quê? Saiu a semear. O semeador não saiu a colher, ele saiu a semear. E nós somos comparados a esse semeador. E é interessante que eu e você, irmãos, igreja do Senhor, você não pode se apresentar a Deus com as mãos vazias, sem ter feito nada para Deus. E eu quero aqui alertar, adverter os irmãos, mais uma vez, sobre o apresentar ao Senhor alguma coisa, não com as mãos vazias. É muito bom e é muito fácil você vir à igreja e sentar e assistir o culto e terminou, vai embora, e a sua vida se resume a isso. Mas não foi só para isso que Deus te chamou, que Deus te salvou, te tirou lá do mundo de pecado, converteu você. Hoje você é uma nova criatura, hoje você tem a alegria do Senhor no seu coração. Mas eu digo a você que Deus fez tudo isso, essa obra na sua vida. Agora é para você sair a semear, para você ganhar almas, para você pregar o evangelho, fazer alguma coisa no reino de Deus, fazer alguma coisa na casa do Senhor, para o Senhor, e não se apresentar a Deus com as mãos vazias. E não se apresentar com as mãos vazias ao Senhor. Os irmãos entendem o quanto isso é sério, se apresentar com as mãos vazias ao Senhor. Semeia, vai semeando o evangelho nos corações, seja de um parente, de um amigo, no trabalho, na escola, no bairro, para alguém, vai semeando, apresentando o evangelho, porque um dia vai haver colheita, e de repente esta colheita não vai ser nem você que vai colher, mas o reino é de Deus, então alguém vai colher o que você também ajudou a semear, a plantar, é o reino de Deus. E nós somos semeadores do evangelho, semeamos a palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, que a semente exige uma dedicação, né, de preparação do solo, da terra. Jesus contou uma parábola em Mateus capítulo 13, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Ele contou uma parábola, e essa parábola que Jesus contou diz o seguinte: o semeador saiu a semear, e ele foi semeando a semente, e ele foi lançando a semente, algumas caiu à beira do caminho, e essas que caíram à beira do caminho, logo veio as aves e arrebataram essas que caíram à beira do caminho. Mas ele continuou, ele saiu a semear, e algumas sementes que ele semeou caiu também entre os pedregulhos. Ela até germinou, começou a crescer, mas não teve profundidade, porque nas pedras não existe profundidade de raiz. Então logo ela secou, logo ela morreu. Então ele continua contando, e o semeador saiu a semear, e ele foi semeando, e ele semeou, e algumas sementes também que ele semeou caiu entre os espinhos, entre as outras ervas daninhas, caiu ali. Então não houve crescimento e desenvolvimento. Por quê? Porque o terreno estava sujo com ervas daninhas, e não havia, e foi sufocado, não havia ambiente suficiente, não havia nutriente suficiente para essa semente crescer e germinar. E os irmãos que trabalham na lavoura sabem muito bem disso. Você não pode deixar o mato crescer em volta do pé de café, porque suga o nutriente, o café não desenvolve, o café sente, não é assim? É assim que funciona. E também a semente, se ela for lançada entre também os espinhos, ela também não, ela vai sufocar, vai ficar sufocada. E Jesus veio simplificar cada detalhe desse aí da semeadura. O que significa as aves arrebatar, o que significa
ser lançado, né, entre os pedregulhos e não ter crescimento suficiente, não ter energia suficiente para crescer, nem raiz. E também entre os espinhos, nem ser sufocado também. Jesus vem exemplificar tudo isso. Mas Jesus vem ensinar também aqui que então é preciso ter uma dedicação para cair em boa terra. É preciso a semente cair em boa terra. Para quê? Porque o semeador saiu a semear, e a semente que caiu em boa terra deu muito fruto, não é assim? Uma semente, por exemplo, aqui na nossa região é cafeira, né? Uma semente de café, quando então ali é germinado e forma ali um pezinho de café, né? E quando esse pezinho de café cresce, ele dá somente um frutinho que ele dá. Ele dá muitos frutos, não é assim? Muitos frutos de café. Ele dá muito café em uma sementezinha. Olha o poder que existe na semente, o poder que existe em semear a semente. Então, a Bíblia vem exemplificar muito bem e vem dizer para nós e deixar claro para nós que é preciso também nós cuidarmos da terra para semear, para então termos resultado. Tudo que você faz no reino de Deus, irmãos, tem que gerar resultado, talvez não imediato, mas no decorrer do tempo, dos anos que seja, é preciso gerar resultado também, porque todos que semeiam para que haja o quê? Colheita. Todos que semeiam para que haja colheita. Então a importância de semear no reino de Deus. Será que um dia, quando Deus te pedir conta daquilo que Ele colocou nas tuas mãos, dos dons que Ele colocou nas tuas mãos, o que é que você vai apresentar para o Senhor? Ah, Senhor, eu não tenho nada para apresentar, eu só mesmo fui na igreja lá, participava da ceia, do culto, mas eu nunca fiz nada, nunca trabalhei, nunca fiz nada. E aí não adianta jogar a culpa no pastor, o pastor não me deu a função, porque Jesus já disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ordem de Jesus. Então um pastor não precisa virar e dizer ide, porque Jesus já falou: ide, vai, prega o evangelho a toda criatura, prega o evangelho, prega o amor de Deus, trabalha para o Senhor, trabalha para o reino de Deus. Existe uma importância a gente cultivar a terra para semear, é o que nós estamos fazendo, né? É preciso também haver a fertilidade da obediência. Jesus disse assim uma certa vez em João 15, versículo 5. Olha o que Jesus disse. Ele disse assim: eu sou a videira. João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Eu vou repetir esse versículo aqui. Jesus disse assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. E quem permanece na videira, quem permanece em mim, o ramo que está em mim, esse dá muito fruto. E ele conclui: porque sem mim, nada vocês podem fazer. Sem estar em Jesus você não pode fazer nada, você não consegue fazer nada. Agora eu pergunto aos irmãos: os irmãos estão no Senhor Jesus? Os irmãos têm o Senhor Jesus como base? Os irmãos estão firmados no Senhor Jesus? Estão alicerçados no Senhor Jesus? Se você está alicerçado no Senhor Jesus, você pode fazer, porque Ele disse: sem mim nada vocês podem fazer. Isso conclui que com Ele você pode. Com Ele você é mais que vencedor. Com Ele você consegue progredir, consegue ir à frente, ir adiante. Com Ele você consegue. Então nós vemos aqui que para você também semear no reino de Deus, trabalhar no reino de Deus, não apresentar o Senhor com as mãos vazias, você precisa estar em Jesus. Estar em Jesus é ser obediente a Jesus, é servir ao Senhor, é ser discípulo. Ser discípulo é ser obediente. Ser discípulo é você estar seguindo os passos de Jesus. Isso é ser discípulo de Jesus. E Ele disse: aqueles que querem ser meus discípulos, deixe pai, deixe mãe e venham e me sigam. Então você não pode, irmãos,
prorrogar para depois. Não, depois que eu fizer a minha vida, depois que eu fizer a minha faculdade, depois que eu casar, depois que eu já tiver filhos e netos, aí sim eu vou trabalhar para o Senhor. Depois que eu comprar minha casa própria e conquistar meu espaço, aí eu vou trabalhar para o Senhor. Eu quero dizer, pode ser tarde demais. Quando chegar isso, pode ser tarde demais. E se chegar a isso, então eu digo a você, qual é a hora de você semear? Qual é a hora de você trabalhar? A hora é agora. Porque se a trombeta soar ainda hoje e você estiver diante do Senhor, ali para receber o galardão, o que é que você vai receber? Será que você vai se apresentar ao Senhor com as suas mãos vazias? Existe um hino 16 da harpa, né? Que é muito bonito. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? A palavra que eu trago a você hoje é uma palavra de reflexão, irmãos, e despertamento. É hora de você acordar e semear. É hora de você semear a palavra de Deus no reino de Deus, nesta cidade, pregar o evangelho, fazer alguma coisa para o Senhor. Não fique esperando o pastor escalar você. Pegue e faça para o Senhor. Faça para Jesus. Não espere o pastor dizer assim: irmão, irmã, pode ir evangelizar, pode ir visitar os enfermos. Não espere, você pega e faz a obra do Senhor. Faz a obra do Senhor Jesus, irmãos, para não ter desculpa de você apresentar ao Senhor com as suas mãos vazias. Existem crentes que nunca semearam. Existem crentes na casa do Senhor, que foi salvo, lavado no sangue de Jesus, batizado no Espírito Santo, fala em línguas, tem dons do Espírito Santo, mas nunca semearam. Nunca foram semeadores. Eu digo a você, é hora de você despertar para semear a palavra de Deus nos corações. Por quê? Porque existe recompensa. Em Mateus 25, né, versículo 21, versículo 20 em diante, né, conta a história. E Jesus contando uma parábola, né, dos talentos, que a um foi dado 5 dinheiros, 5 denários, 5 valores, 5 talentos. A outro foi dado 2 e a outro foi dado 1. O de 5 foi lá e multiplicou, administrou bem e multiplicou aquilo ali, aqueles talentos. O de 2 também multiplicou aqueles talentos ali. Mas o de 1, ele escondeu, olha, só tenho 1. E esse 1, então, quando o meu Senhor voltar, ele vai pedir conta. Quando o meu patrão voltar, ele vai pedir conta. Então eu vou guardar para eu não perder ele. E abriu um buraco e guardou, enterrou ele ali. E aí veio o Senhor e pediu conta daquele que tinha 5 talentos, está aqui, multiplicou os talentos. Daquele que tinha 2 talentos, está aqui, multiplicou os talentos. E aí eles foram elogiados, né? E então eles entraram, a Bíblia diz que eles entraram no gozo do seu Senhor. Ou seja, foram achados graças a eles, receberam, né, o galardão pelo que eles tinham feito e administrado bem. Mas o de 1 talento foi cobrado dele também. Que deu o talento que eu te dei para quando eu voltar e tal. Como é que você administrou ele? Ah, eu escondi ele, está aqui, ele aqui. Eu escondi para não perder, para não sumir, ninguém pegar e eu, né, e escapulir da minha mão. Está aqui o talento. E não aconteceu nada, ele não fez nada, simplesmente enterrou o talento. Ah, irmãos, olha que reflexão que Jesus traz para nós. Quem sabe você tem o talento? Deus te deu o talento e você está escondendo o talento também? Você está enterrando esse talento? É hora de você desenterrar esse talento e é hora de você trabalhar com firmeza na obra do Senhor, antes que a trombeta soe, antes que Jesus volte para arrebatar a igreja, porque Ele vai te pedir conta. Ele vai te pedir conta. E se você não apresentar, você não vai receber galardão. Não se apresente ao Senhor com as suas mãos vazias. Desperta, irmãos, desperta, igreja, porque o Senhor já vem e Ele vai pedir conta das nossas obras, do nosso trabalho, da nossa semeadura, e você vai se apresentar ao Senhor com as suas mãos vazias. Desperta enquanto é tempo para trabalhar para o Senhor.
A semente é poderosa, e a semente está nas nossas mãos, está na minha mão, está nas suas mãos. Que semente? A palavra do Evangelho, a palavra de Deus. Prega a palavra, vive a palavra. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Mas a tua vida é uma pregação. O teu andar, a tua forma de agir é uma pregação. Reflete o Evangelho que te salvou, que te transformou. Reflete o Jesus que te libertou da escravidão do pecado. Então é hora de você se despertar e trabalhar para o Senhor. Agora, para concluir, né, já está terminando a hora nossa aqui, né, o relógio voa. Nós vemos aqui em Gálatas capítulo 6, o versículo 9. Põe para nós lermos junto com a igreja aqui. Põe aqui na mídia para nós lermos junto com a igreja. Gálatas capítulo 6 e o versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Não é hora de você desfalecer, não é hora de você dizer estou cansado, não faço mais, mas é momento de você continuar fazendo o bem. Você não pode cansar de semear, de fazer o bem, porque no tempo você vai colher, vai existir um tempo de colheita. Talvez o tempo da colheita na tua vida não seja agora, talvez o tempo agora é de semear, mas eu digo a você, aproveite esse tempo de semear, e semeie muito, e semeie bem, e semeie grandemente. Por quê? Porque a hora de colher, irmãos, você vai voltar com alegria, trazendo o seu feixe com alegria. Não é assim que diz lá no Salmo? Se coloca de pé, vamos orar junto. Quem sabe você não parou para pensar que você precisa semear a semente, semear a palavra de Deus, pregar o Evangelho com a sua vida, com o seu testemunho. Quem sabe é momento, irmãos, de você agora se voltar e começar a trabalhar verdadeiramente para Jesus. Não se apresentar ao Senhor de mãos vazias. O que é que você vai apresentar para o teu Deus? O que é que você vai apresentar para o teu Senhor que te salvou? Não seja egoísta, não seja aquele que tem o evangelho egoísta, né? Evangelho só para ele. Jesus te salvou, ele te curou, ele morreu na cruz para você, derramou sangue para você, te libertou dos vícios, das drogas, do cigarro, do pecado, te trouxe, te limpou. Hoje você é batizado, hoje você até mesmo fala em línguas, tem os dons espirituais, mas você guarda isso só para você e não compartilha com quem precisa. O evangelho, irmão, é para ser compartilhado. Para de viver um evangelho egoísta, para de viver um evangelho que você acha que é só para você. Jesus não é só seu, Jesus não é só para você, Jesus é para a humanidade. E você que já foi salvo por Jesus, já experimentou de Jesus, você tem a oportunidade agora de pregar aqueles que estão fora, para que eles também conheçam esse Jesus que te libertou. Isso é o que? É agir com misericórdia, isso é agir com amor ao próximo, amor às vidas. A alma que está se perdendo no pecado, é você ir lá e pregar o evangelho para ele, o evangelho de amor, evangelho não egoísta, evangelho que não é só para você, mas é o evangelho que precisa ser compartilhado com o próximo, na escola, no seu trabalho, no seu ambiente, na tua casa, na tua família, entre os teus amigos, entre os que estão longe, entre os que você conhece, entre os que você não conhece. O evangelho é para ser semeado e pregado nos corações. Desperta, igreja, desperta, igreja, porque o momento de pregar é agora, o momento de semear é agora, e muitos crentes precisam acender esta chama no coração, a chama do evangelho, a chama da pregação, a chama missionária no coração. Tem gente que acha que ser missionário e fazer missão é só ir para outro país. Eu estou quase ligando para outro país e pedindo para mandar uma meia dúzia de obreiros de outro país para nos ajudar na obra do Senhor aqui nesta cidade, porque nós temos quase 8.000 almas para ganhar para Jesus aqui nesta cidade, e Deus precisa de você, irmã.
Deus precisa de você, irmão. Desperta, porque a hora é agora. O momento que você tem força é agora, não é depois, aleluia. Então é hora de despertar, é hora de acender a chama, aleluia. Um avivamento precisa acontecer, e esse avivamento que precisa acontecer não é avivamento de línguas estranhas, não é avivamento de dons espirituais, porque isso nós temos. É o avivamento da pregação, da semeadura do evangelho. É isso que precisa acontecer no meu e no teu coração nesta noite. Aleluia, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no teu coração e peça ao Senhor: Senhor, eu não quero apresentar ao Senhor com as mãos vazias. Eu quero fazer alguma coisa, Senhor. Eu quero ganhar uma alma, eu quero pregar o evangelho, eu quero, Senhor, Jesus, de alguma forma fazer a tua obra e semear, ajudar a semear a semente. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido Deus, eterno Pai. Jesus, o Senhor é aquele que desperta. Nesta noite, sacode os teus filhos aqui, Jesus, e traz a mente e a consciência, traz a luz, meu Deus, de que eles precisam semear e não pode apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. Alguma coisa os teus filhos precisam fazer para o crescimento do teu reino neste lugar. A semeadura precisa acontecer. Deus, desperta este irmão, esta irmã. Desperta este jovem, esta jovem, Senhor, para a semeadura, para a última hora, Deus, aleluia, da igreja na face da terra. Desperta os teus filhos, Deus, para pregar o evangelho. Senhor, desperta os teus filhos com ousadia para manifestar o teu evangelho através do andar, através do comportamento, Senhor, ao pecador. Oh Deus, o Senhor mesmo disse que nós somos luz, meu Deus, nós brilhamos a tua luz. Faça com que os teus filhos nesta noite reflita a tua luz nesta cidade e conquiste essas almas para o Senhor. Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor venha colocar esta mensagem da semente, da semeadura no coração dos teus filhos, para que eles entendam que estão trabalhando para o teu reino e não podem se apresentar ao Senhor com as mãos vazias, mas precisam apresentar trabalho, o relatório do trabalho ao Senhor que eles têm feito aqui na terra. Oh Deus, desperta a tua igreja, desperta os teus filhos nesta noite para uma grande obra, um grande trabalho nesta cidade de evangelização, de salvação de vidas, Senhor. Desperta, Pai, e que a partir de hoje venha colocar dons e talentos nas mãos dos teus filhos para eles trabalharem no teu reino, para eles trabalharem para o Senhor. Também nós te pedimos, Jesus, todos os teus filhos que entraram aqui neste lugar, e vieram glorificar o teu nome, e agora saem alimentados com a tua palavra. Deus, eu te peço, Jesus, leva os teus filhos em paz para os lares. No término deste culto, Pai, leva os teus filhos em paz, bem guardados debaixo das tuas asas, e dê uma semana de vitória, uma semana de semeadura, de trabalho para o Senhor e de vitória, Senhor. Assim, Deus, nós despedimos todos que entraram aqui, despedimos em paz, em nome de Jesus. Faça assim com a mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Diga amém. Aleluia. Trabalhe para o Senhor. Dê a paz do Senhor ao teu irmão aí.